Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa de estimação. Hoje, dia 26 de agosto, fechando o mês de agosto aqui com um tema muito bacana, um tema muito carinhoso com os nossos pets, né? Que só a gente amor. Tá aqui. Só amor, exatamente. O Jorge usou a palavra certa, só amor. Hoje a gente vai falar sobre adoção. A gente vai falar sobre a importância, tanto para a gente quanto para eles, para eles, os bichinhos, né? Para o quanto é bom a gente ter esse relacionamento com eles, quanto é bom essa troca de amor entre a gente e os animais, não é, Hugo Jorge? É isso aí. Como é a sua relação com o seu humano? Que te adotou, te levou para fora do Brasil, depois voltou. Gente, eu me tornei um pet international graças ao meu humano. Eu amo ele demais. Mas quando ele fica muito tempo sem me dar petiscos, eu gosto dele um pouquinho menos. Mas tem que dar não só carinho, né? Tem que ter responsabilidade de dar petiscos, comida. Uma boa caminha. E o que mais? Que é essencial? Carinho. E o médico veterinário, você não vai, Hugo Jorge? Esse aí quando eu preciso, eu não quero ir não. Mas eu vou sim, ele é muito responsável. Ele sempre me dá minhas vacininhas quando eu fico totó, ele cuida de mim. Junto com a ajuda dos nossos queridos médicos, doutores, não é? Doutor André e doutor Uriel, que também já me consultaram e me deram 10. Ah, que bom. E eles também merecem nota 10, né? Eles não puderam vir hoje porque estão lá com as aulas na universidade, né? Na Unisociesc, mas a gente está aqui, né, Hugo Jorge? Vamos passando o conhecimento adiante, não é? Exatamente, exatamente. E a gente tem hoje aqui 3 convidadas muito queridas que fazem trabalhos assim maravilhosos. E eu vou começar apresentando a Daniele Fará, ela é psicóloga, ela é professora também, e ela vai conversar com a gente hoje também sobre esse tema que é a adoção, entender por que a gente tem essa vontade de adotar, por que outras pessoas não adotam, enfim, qual os benefícios desse relacionamento que a gente tem com os animais. Muito obrigada pela sua presença, Daniele. Eu que agradeço a presença, né, de estar aqui com vocês, agradeço o convite, né, por essa causa tão importante. Exatamente. Que é adotar. Exatamente, requer muita responsabilidade, né? Então a gente muito amor e responsabilidade. Exato. Então, por isso, amor, responsabilidade, a gente recebe aqui 2 Patrícias. Temos 2 Patrícias hoje aqui. A Patrícia, peraí, deixa eu ver o nome certinho para eu não me atrapalhar. Patrícia Maioca, ela é sócia proprietária do Pet Center Hiperzoo. Patrícia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. É um prazer te receber aqui. E a gente vai falar sobre um novo projeto do Hiperzoo, né? Isso. Que está começando agora. Eu quero saber se já começou, se vai ser no próximo final de semana. A gente vai explicar tudo aqui hoje. E também a Patrícia Yamazaki. Falei certinho? Falou certinho. Ela é voluntária, né, da Associação Amigo Animal. Boa noite, Patrícia. Obrigada pela sua presença. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É sempre bom a gente divulgar sobre adoções que não tem nada mais nobre, eu acho. Exatamente, exatamente. E eles precisam, tem muitos animais ainda precisando de um lar respeitoso, de um lar responsável, amoroso, né? Então vamos falar sobre isso um pouquinho. Aqui tem algumas pessoas já com a gente no Facebook. Só que, olha, tem bastante gente aqui, mas só 3 falaram oi com a gente. Eu quero saber quem é você que está aí assistindo a gente, mas não falou o seu nome, não falou oi, Pauline, oi, Hugo Jorge. A gente tem aqui minha mãe sempre aqui, Palmira. Silmara está aqui com a gente também. Tem o Daniel. Quem será o Daniel, hein, Hugo Jorge? Acho que é um amigo seu. Eu conheço ele é bem legal. Bem legal, né? Ele adora gatos. E tá faltando gente aqui dizer que tá aqui com a gente. Eu não tô conseguindo ver ainda quem é que tá aqui. Mas vamos lá. Patrícia, há quanto tempo você é voluntária na Amigo Animal? Quase 4 anos. Muito quase 4 anos. Mas eu conheço o trabalho Amigo Animal há uns 15 anos. Antes de ser voluntária, eu participava de alguns eventos, mas de uma outra forma, ajudando com ração,
ajudando, indo nos bingos, né? Participando de outras formas. Divulgando o trabalho, né? Tão bonito e tão difícil que é. Mas como voluntária mesmo, uns quase 4 anos. Quase 4 anos. E o que levou você a se tornar uma voluntária? É muito difícil a gente falar sobre isso, porque é a vontade de ajudar, simplesmente. Quando tu vê que tu pode fazer algo que diferencie na vida, por exemplo, dos animais, voluntários podem ser voluntários de animais, de pessoas, das plantas, do planeta. Eu me dedico aos animais, acho que posso ser uma voz para eles. E eu acho que o que me levou mais a isso foi ver os abrigos, conhecer abrigos. As pessoas não têm ideia do que são abrigos. Eles lutam muito para manter os animais. Os animais não têm o carinho necessário e o que eles gostariam de fazer. Por mais que se faça, nunca é um lar, nunca é uma casa. Por mais que se tenha uma alimentação melhor, também nunca é um lar. Eu gostaria muito, sempre quis ajudar nessa parte de adoção. Sempre achei que um animal deve conhecer o abrigo como uma casa de passagem rápida. Rápida, exatamente. Nunca eles fiquem muitos anos, muito tempo, o que acontece na maior parte dos abrigos. Eu conheço o Marcelo, que é o presidente da ONG, o Marcelo Misga, há mais de 15 anos também, e sempre achei magnífico o trabalho que ele faz, muito sério. Ele, apesar de ter uma outra profissão, ele trabalha em outra profissão, ele é o presidente da ONG e ele leva muito a sério o trabalho. Ele tem muito prestígio justamente porque ele é uma pessoa muito correta, muito séria, e sempre fez as coisas muito dentro da lei, sempre fazendo com que o abrigo tivesse em perfeitas condições, que tivessem veterinários, tentando fazer das tripas coração para manter uma boa qualidade de ração. Os animais fossem todos castrados, vacinados, né, com uma boa qualidade de vacina. E isso me incentivou, eu acho que ele mesmo me incentivou a ser um pouquinho diferente hoje. Que bonitas palavras. Falei que ia ser um programa, olha, daqueles, né? Às vezes a gente tem uns programas aqui que mexem assim com o coração, com a emoção, porque é muito sério isso, né? Não é... Tem gente ainda que pensa, é só um cachorro. Eu morei em Fortaleza e lá, na ocasião, eu tive 12 gatos. E aí eu me mudei vim para Curitiba. E eu ouvi, não foi de uma, nem de duas, nem de 3 pessoas. Lá era arruma de gato. Deixa essa arruma de gato aqui. Lá se arruma outro. Não é? Acabou esse caderno, vou jogar fora. Não. São vidas. Não. São vidas que a gente se relaciona com aquelas vidas, são amigos, são filhos, né? Tem um vínculo, né? Tem um vínculo, meu Deus, não tem como, né? Mas ainda tem muita gente que pensa, não. Depois, aí cresce, não dá mais em casa, vou me mudar, vou para uma outra casa, não posso levar. A gente não deixa um filho para trás, filho humano. Né? Tá difícil, tô sem dinheiro, perdi emprego, fui morar num apartamento pequeno. Vamos embora todo mundo, a gente dá um jeito. É muito importante sempre reforçar isso, não é? A gente fala isso já há muito tempo no programa. Pet não é brinquedo. Exatamente. Pet é um ser vivo, cheio de amor, que você vai cuidar por muitos anos até ele ficar bem velhinho junto com você. Pois é, então... Então, abandonar o pet quando você muda, não. Se você não pode mais ficar com ele, ajude ele a encontrar um outro lar cheio de amor, carinho e cuidados. É o que eu acho como a minha existência felina, não é? E eu tenho 7 vidas, eu vivi bastante já. Tem muita história para contar, né, Hugo Jorge? Meus ancestrais são muito antigos. Agora, Dani,
que leva uma pessoa a ser voluntária? Tem explicação? A se dedicar? Tem explicação ou é o sentir apenas? Nós temos um pouco do sentir aí, né? Da parte sinestésica, que é muito forte. Mas quando nós trabalhamos e estudamos um pouco o perfil, se nós fôssemos estudar o perfil das pessoas que amam, né, os animais, que não veem os animais como coisas, né? Inclusive essa mentalidade, ela tende a mudar, e eu espero que ela mude o quanto antes, dos animais não serem tratados como coisas, né? A coisificação, porque coisas você se desapega com muita facilidade, né? E é preciso que as pessoas tenham essa consciência de que o animal, ele tem todas as doenças, ele tem todas as patologias que os seres humanos também têm. Exatamente. Né? Eles são seres sencientes. Então, muitos países já estão, inclusive, criando leis, aprovando leis que tratam o animal como seres sencientes, né? Capazes de sentir emoção, capazes de fazer uma leitura dos seus tutores, né? Dos seus donos, e realmente trazer uma qualidade de vida para essas pessoas. Né? Então, quando nós adotamos, se nós formos estudar as pessoas, né, que adotam e trazer algumas características dessas pessoas para nós, nós veremos que são pessoas muito empáticas, ou seja, se colocam, né, no lugar do outro e têm um excesso de amor e de proteção muito grandes. Né? E o animal, ele faz justamente isso. Ele faz com que ele desperta o que o ser humano tem dentro dele, alguns de forma mais rudimentar, né? Mas todos nós temos o desejo de amar, de cuidar, de sermos amados. E o animal, através da fofura dele, né? Porque eu acho que esse é o termo, fofura, ele desperta isso, não é? Encantamento, né? Todos os animais. Todos, exatamente. Né? Então, eles têm que eu acho que a ciência ainda vai alcançar, né? Tudo que o animal é e que nós ainda não sabemos, e isso vai mudar a nossa concepção de enxergar. Mas o animal, ele tem uma capacidade de transmitir o afeto, né? E de vincular com o ser humano, que é surpreendente. Então, quem tem animais, quem vive com os animais, sabe disso. Né? Então, os tutores hoje, eles sabem o que a ciência ainda vai descobrir, né? Porque eles já vivem com isso. E as pessoas que adotam, que se preocupam com essa causa, elas têm um nível de desprendimento e de amor que eu, particularmente, né, dentro do que eu conheço, é universal. Né? Porque elas têm uma capacidade de superação, de resiliência muito grande, porque elas lutam por essas criaturas. Elas têm uma capacidade de doação muito grande, porque o que elas recebem em troca? Né? Geralmente o ser humano ele faz alguma coisa em troca de algo. E o que você recebe? Né? O animal, ele não vai te pagar nada, né? Ele não vai competir com você. Né? Então ele é só amor. E é engraçado que muitas das pessoas que eu conheço, inclusive pessoas muito próximas, que disseram que jamais teriam um animal. Né? Porque às vezes você, cachorro, gato, nem pensar. Né? Dá muito trabalho, essa coisa toda. Mas quando essas pessoas têm contato com esses, e eu conheço muitas pessoas, elas são as pessoas que mais criam amor. Então, assim, o animal é algo que você não tem como você não se render a ele. Porque ele tem um poder de amor, de amorosidade, que eu acho que nem nós ainda conseguimos alcançar. Eles têm, nós é que ainda não alcançamos. E as pessoas que lutam por essa causa, eu admiro muito, que adotam, que cuidam até o fim, porque é um compromisso. Quando você adota um cão, você tem que imaginar que ele pode viver 15, 16, 20 anos. Né? E ele vai desenvolver emoções por você. E quando ele é abandonado, muitas vezes ele desenvolve patologias diante desse abandono. A diferença é que ele não fala, ele não se expressa. Né? Então ele nos ensina muita coisa. Olha, Hugo Jorge, você me acode, viu? Porque faltam palavras aqui. Eu acho importante eu pontuar uma outra questão. Diga. Em um outro programa, um humano convidado que era advogado, é assim que fala? Advogado? Advogado. The lawyer. Ele comentou uma coisa muito interessante aqui no Brasil, que a lei já interpreta os pets como entes da família. Sim.
e não mais como uma propriedade. E então isso tá certinho com o que a nossa convidada falou agora. Os pets são tratados, devem ser cuidados e tratados como família. Nós somos seres humanos igual a vocês, só não temos polegares. E nós sentimos sim. E nós manifestamos as nossas emoções sim. Mas de outras formas, não é? Por isso que é importante você sempre prestar muita atenção no seu bichinho. No comportamento dele, se ele come direitinho, se ele tá no cantinho dele ou se não. Várias coisas que a gente já pontuou várias vezes aqui, né? Não basta só colocar em casa, né? Tem que interagir. Isso, não basta apenas você botar pra dentro, encher o pote de comida, tem que brincar, amar, fazer carinho. Observar, né? É. Olha só, Hugo Jorge, a gente está aqui com a Selma dizendo: amo pets, dizem que meu Face só tem bicho. É mais ou menos assim, todo mundo no mesmo time. A Lindsay, encontrei a Lindsay lá em São Paulo, um beijo para você, minha querida. Também estou com saudade de você, colocou aqui: bicho não é descartável, é uma vida. Exatamente. A Ana Machado: o dia que o ser humano amar como o animal, o mundo... O dia que o ser humano amar como o animal, o mundo será maravilhoso. Exatamente. A Jussara diz: o animal te dá amor. A Leia entrou aqui, botou beijos para todos vocês. Pauline Machado, grande amiga Patrícia Yamazaki. Beijo, minha linda. Patrícia, agora. O Hiperzoom vai fazer 3 anos ou já fez 3? Vai fazer 3 anos, agora em outubro. Ah, então. E... os bebezinhos. Bebezinho, mas grande, um bebezinho grande, né? Bem bacana. Eu sou fã, já falei para você, vou falar aqui em público, eu sou fã desde o dia que eu vi a propaganda. E desde o início, campanha de adoção. Sim. Na verdade, desde a nossa concepção, desde quando nós ainda estávamos planejando a marca, nós optamos por fazermos só feiras de adoções e não vendermos cães e gatos. Abrir mão dessa receita e trabalhar com esses valores de marca. Entendi. Né? Porque a gente acredita que é uma forma da gente devolver para a sociedade e trabalhar um valor que é intangível. Né? Que a gente consegue, através desse valor da marca, né? De trabalhar com a adoção, conscientizar outras pessoas. Então, a gente acreditava desde o início que a nossa marca ia ter proporções muito maiores, né? E que através da nossa marca a gente ia conseguir hastear essa bandeira da adoção. Né? Então, por isso que nós tomamos essa decisão antes mesmo de abrir a loja. Né? E eu acho que nós fomos abençoados, iluminados aí, que todos os sábados, né, a gente tem assim uma quantidade de bons adotantes, né? E a gente consegue aí de 15 a 20 adoções por sábado. Assim, é um número muito bom, né? Sim. Sendo que a gente vê por aí pessoas fazendo esforços enormes, assim, para conseguir 2 a 3 adoções por dia, né? Por feirinha, assim, tudo. E a gente através de parceiros como Amigo Animal, como o Beco da Esperança, mesmo sendo super criteriosos, assim, né? E a gente, né, faz questão que eles sejam mesmo criteriosos, né? Sim. Que só faça adoção mesmo aquele que passe por uma entrevista, que tenha mesmo tela na janela, para que não corra depois nenhum risco desse animal voltar para a rua ou que seja novamente abandonado, tudo, ou coisas piores ainda, né, que vão para rituais de magia, que a gente sabe que infelizmente acontecem, né? E graças a Deus a gente tem esses números assim que realmente só aumentam, assim, que a gente fica extremamente feliz com esses números, assim. Mas ele não é só uma feirinha de adoção, como a maioria dos lugares, assim, ele faz parte dos nossos valores contexto mesmo. todo, Isso. né? E aí, esse diferencial, agora eu quero saber da outra Patrícia, que você já vem há muitos anos, você já está antes do Hiperzoom nascer, digamos assim, né, Patrícia? Então, qual o diferencial da feirinha lá?
O que faz com que tenha esse resultado de 15, 20 animais adotados? Claro, a Patrícia faz um mega trabalho de conscientização, inclusive. Eu acho que as redes sociais ajudam bastante. Hoje em dia, né? Ela incentiva nas redes sociais, inclusive coloca as fotinhos dos futuros animaizinhos que vão para as feirinhas, incentivando as pessoas a conhecer. Antes mesmo das pessoas conhecerem ele pessoalmente. Eu acho que isso ajuda bastante. Esse incentivo que ela faz com que as pessoas tenham uma caixa, vou contar, tem uma caixa grande lá pro Beco da Esperança. Tem, já deixei lá. Tem uma caixa para o Amigo Animal, que as pessoas podem doar qualquer coisa. Ela pode doar um cobertorzinho, um antipulgas, uma ração. E isso eu acho que as pessoas vendo esse incentivo todo, esse carinho, eles às vezes já têm animais, inclusive às vezes comprados. Eles aparecem na feirinha, conhecem o nosso trabalho, conhecem os animaizinhos. E eu acho que isso vai mudando um pouco a cabeça das pessoas em relação à compra de animais. E é todo um trabalho, não é só uma coisa que muda. Claro, a loja é linda, acolhedora, né? Com tudo pro animalzinho, café, restaurante, animais lindos lá para adoção sempre. Eu acho que isso faz com que as pessoas comecem a ter essa visão e a gente ter essas feirinhas maravilhosas, né? Com 15, 20 adoções por evento. Agora, 15, 20 adoções por evento, mas quantos animais tem no abrigo? Nós temos em torno de 1.000 animais. A gente tem animais no nosso abrigo, em lares temporários, em hotéis e alguns que ficam em clínicas por tratamento, né? E é esse número que a gente tem. A gente tem muitos parceiros que nós ajudamos também. Parceiros como a Cida Maria, que tem 400 animais. E ela é parceira nossa, junto com as nossas feiras. Ela também tem um dia de feira, quando ela pode participar, ela vai. Então, são animais, a gente não dá conta de tantos animais que tem. A gente não pode resgatar todos os animais da rua, que isso é impossível. A gente tenta manter um nível de boa ração, um local bom para eles, e veterinários. Isso tem um custo muito alto, né? Sim. A gente tem um custo muito alto de ração. E para se manter eles, a gente não pode resgatar todos, infelizmente. Então, a gente sempre pede ajuda a parceiros. Às vezes a pessoa pede ajuda, às vezes a gente incentiva que essa própria pessoa ajude o animalzinho e a gente cede um local, cede um espaço na feirinha de adoção se ela ajudar aquele animalzinho. Claro, nós não vamos poder ajudar todos, porque senão nós vamos perder o espaço. Mas a gente pode ajudar um ou outro de vez em quando, o animalzinho quando está em boas condições, passou pelo veterinário, fez a vacina, foi castrado, a gente conhece o animalzinho, o animal não pode ser feroz, a gente não tem nenhum animal que demonstre agressividade, senão ele não vai para a feirinha, ele não pode participar, tem que ser tratado antes. E no Hiperzoo tem aulão de adestramento, vou chegar lá. Então, a gente tenta fazer esse trabalho, né, dessa forma, e o Hiperzoo dá tudo que a gente precisa. E isso aí incentiva as pessoas e esse número enorme de adoções que a gente tem. Agora, você tocou num tema que a gente não consegue ajudar todos, né? E aí não vem uma frustração, não vai... Como é o emocional, Dani, para lidar com isso? Eu jurei para mim mesma, mas outro dia eu falei com a Lúcia, já desfiz o que eu falei, né? Que eu pensei, porque é bem isso. Você se torna voluntária quando você vê a realidade de um abrigo, quando você vai num abrigo. A primeira vez que eu vi imagens de abrigo foi pela televisão, eu falei, não acredito que é isso. Faz anos, muitos anos. E até que eu estive em um abrigo, que é o Beco da Esperança,
e ajudei, fazia toda a limpeza lá com a Lúcia, enfim. Até que um dia eu chegava em casa assim, plena, assim, eu ajudei aqueles animais. Mas, por outro lado, eu estava estraçalhada, porque os gatinhos vinham pela grade querendo carinho. Eu não conseguia dar carinho para todos, mas praticamente todos pediam carinho. E aquele olhar não saía da minha mente, nunca saiu. E aí eu adotei eu tenho 3 gatos, um deles veio do beco. Só que ele era tão miudinho, o Lúcio achou na rua, ele ainda não tinha ido pro beco. Só que ela falou, tá, Pauline, vem pegar aqui e me encontra no beco. Eu falei, tá, do lado de fora, eu não tenho condições de entrar mais. Só que eu cheguei antes dela. E aí a moça que me atendeu falou, entra. Aí eu entrei. E aí eu desabei, de novo. Só que agora eu sei que ela está precisando de ajuda, eu fiquei naquela, eu falei, eu vou ajudar. Só que é muito dolorido para mim. Como a gente trabalha isso, Dani? Eu acho que esse é o preço, né, da emoção. A emoção ela é maravilhosa, né, porque ela te aproxima, efetivamente, ela faz você sair da superficialidade. Uhum. Então, as pessoas mais emocionais, mais emotivas, elas conseguem viver e sofrer as suas convicções de forma plena, né? Só que como tudo na vida tem um preço, né, essa questão da emocionalidade, do apego, ele também tem um preço. Né? Então, eu sei porque, né, passo isso com os meus bichinhos, né, que eu tenho 2 adotados, e que eu tenho verdadeira paixão. Então, existe sim esse momento onde nós nos sentimos impotentes. Mas é que eu acho essa impotência perante tudo que nós não conseguimos ter o controle, né? E sempre lembrando que quando nós nos apegamos muito, muito, muito a algo, né, ou a alguém, e os animais entram nessa linha, muitas vezes nós devemos nos perguntar também, né, por que ele ocupa todo esse espaço? Né? Ótimo. Porque isso é um questionamento que nós devemos fazer. Toda vez que eu me apego muito a algo, e eu coloco toda a minha energia ali, todo o meu afeto ali, toda a minha disponibilidade ali, faz parte do autoconhecimento nós nos perguntarmos. Eu faço essa pergunta, né? Porque o que a gente fala aqui, a gente fala para nós também, né? Para nós mesmos. Por que eu concentro tudo ali? Né? Por que nós concentramos tudo? É lógico que é muito mais fácil amar profundamente o animal, porque ele te aceita incondicionalmente. Ele é puro amor para você, ele vai te aceitar o tempo todo. Né? Isso faz com que ele se torne um ser desprotegido aos nossos olhos. Né? Apesar da individualidade dele, ele fica muito frágil aos nossos olhos. E de volta, o ser humano ele tem um instinto de proteção aguçado. Então, ele só é amor. Né? Ele só traz alegria, ele me aceita como eu sou, ele não me questiona. Né? Assim, ele não me agride, ele não é tóxico a mim, ele é pura gratidão o tempo todo. É muito difícil você não se envolver por esses aspectos, né? E aí quando você não consegue fazer tudo, porque a gente não consegue fazer tudo em todos os segmentos. Que o X da questão é esse, compreender que a gente não vai conseguir salvar todos, não vai conseguir abraçar o mundo, né? Não vai. Mas nós podemos adotar, que a né? gente faz. Eu até me permitam, né, comentar. Essa semana eu estava passeando na rua com a minha cachorrinha, que não é uma cachorrinha, né? Ela é grande. É grande. E eu encontrei uma outra pessoa com 3 cães e ela falou para mim, nas conversas, ela falou: eu adoto cães idosos e doentes. Que amor. Os cães que geralmente ninguém mais quer, né? E que muitos abandonam. E ela faz isso, ela tem pouco tempo com eles. E daí ela comentou justamente isso, Pauline, né? O sofrimento, só que ela passa pouco tempo. E daí ela comentou, né? Imagino quem passa 13, 14, 20 anos, né, com o animal. Então, ela adota e ela também apadrinha. Então, muitas vezes você pode financeiramente, né, apadrinhar, você pode formas, visitar, né, de esses cães, né? Você pode dar esse amor que eles... Dar um lar temporário. Né? Então, assim, eu acredito que sempre há uma forma. Se nós vasculharmos, nós acharemos uma forma. Mas essa ansiedade, ela existe em todos os segmentos. Sempre quando você quer dar muito, quando você tem um motor de arranque muito forte, né?
e você quer fazer a diferença em algum setor da tua vida, a tendência é você querer resolver tudo. Mas nós não vamos conseguir, e essa é a beleza da vida, né? Ter que lidar com isso. Lidar com perdas. E falar nisso, eu quero dar uma pausa aqui, mandar um especial beijo para minha mãe e para o nosso querido Janjão, que ontem descansou depois de 19 anos. Você falou, né? Imagina quem passa 13. Minha mãe, o cachorrinho dela faleceu ontem com 19 anos, e eram assim, pensava em minha mãe, pensava em Janjão, pensava em Janjão, pensava em minha mãe. Então, um beijo para você, mãe. Esse programa é especial para você, porque depois de muito tempo ela se conscientizou também que não tem mais idade para ter mais. Ela está só com um filhinho, que era um gato que nasceu em casa e ficou com ela. E vamos seguir a vida com o filhinho e o Janjão com a gente sempre na nossa lembrança, né? Viver uma vida de amor, com carinho entre os dois. Isso que a gente guarda, né? As boas lembranças. Então tem aqui também a Rosane, falou assim: antes eu não amava os animais, apenas gostava. Olha que interessante. Depois que aprendi a amá-los, não me vejo mais sem eles. Quero recuperar todo o tempo perdido e me doar completamente a eles. Tenho 6 cães e uma gatinha, são meus amores. Que bonito relato, Rosane. Rosane, parabéns. E aí, a gente está falando aqui do Hiperzoo, que é bem especial, a feirinha tem todo um quê. E aí vocês estão lançando agora um novo projeto, voltado para a adoção, né? Que é o Adotei no Hiperzoo. Como funciona, Patrícia? Isso. A gente viu que como existiam muitas feirinhas também, tanto dentro do nosso segmento, em vários pet shops, tudo, em supermercado, a gente queria oferecer para o adotante que vem buscar o Hiperzoo algo diferente, né? Então, por isso que a gente criou além de selecionar os nossos parceiros, né, que isso é feito desde o início, e eles mesmos já castram um animal, dão a vacina, entregam o pet todo bonitinho, assim, prontinho para ser adotado, né, sociável, tudo para ser adotado. A gente criou benefícios, né, tangíveis também, para que ele possa ver, sentir, né, na hora da adoção, né? Então, então ele na hora que a pessoa adota o pet, seja ele cão ou gato, lá no Hiperzoo, o adotante ele faz um cadastro, né? E ele recebe descontos em rações. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Né? Cadê o da ração? Tá aqui. É o roxinho, né? Garrafinha. Em descontos em rações da Purina, 20% de desconto. Ração premium. Premium e super premium. Ele vai poder escolher. Nham, nham, nham. Né? Então, seja ele cão, gato, premium ou super premium. Tá. Né? 50% de desconto na estética. Então, no banhinho, para esse novo membro da família, né? 20% de desconto em antipulgas e vermífugos para garantir aí a saúde do novo pet. E uma avaliação veterinária gratuita no nosso consultório parceiro na VetSan. Bacana. Olha aí, E a garrafinha. Além de uma garrafinha, né, de água para sair, né? Isso, para ele já sair para passear. Olha aí, Hugo Jorge. Uma mochilinha para levar todos os pertences. Ele já tá de olho ali, ó. E uma bandana. Tá bem estiloso. Ah, eu quero. Já tá de olho. Para já Jorge, sair você super tinha que estiloso. ficar. Então isso só foi possível porque os nossos parceiros, né, a VetSan, a Virbac, a Purina e a Nova Vet também acreditaram nesse nosso projeto, né? E também acreditam na adoção como uma forma de solução, né? Para os nossos pets, né? Uma forma de conscientizar, né, Patrícia? Isso, também, de conscientizar
as pessoas de responsabilidade, né? Isso, de como que cada um pode se portar diante de um problema social. Sim. Né? E aí vem também a questão da responsabilidade, né? Porque a gente falou aqui da questão do impulso. A gente vê, eles são lindos, encantadores. Ai, quais são os critérios de vocês para adotar na feirinha de vocês? Bom, ser maior de 21 anos. 21, legal. 21. Eu já vi de 18. 18 às ainda vezes é um pouco complicado, né? Sim. Mas todas as pessoas da residência têm que estar de acordo com essa adoção. Sim. Ah, sim, isso é importante. Porque às vezes a pessoa adota. Inclusive o outro pet, gente. Tem que consultar o pet. Isso é uma coisa que dá errado. Não dá certo. A pessoa tem que ter um local seguro, uma residência segura, para que esse animal não fuja, sendo gatinhos ou cães. Para gatos, precisam de telas em todas as janelas. E o adotante tem que compreender que eu entrego os gatinhos em casa para verificar as telas, porque infelizmente o que acontece às vezes é que o adotante diz que tem a tela, muitas vezes ele até leva as fotos. Nem sempre está tudo telado. E pode acontecer um incidente num apartamento, uma fuga, uma queda. E a gente não quer isso. Claro. Então, nós fazemos para todos, né? A gente passa por uma entrevista. Lá no local mesmo. Lá no local. Tá. Aí a pessoa, se ela tiver condições e aceitar tudo que está no termo, de uma boa alimentação para esse animal, ele já sofreu tudo que ele precisava, ele precisa ter uma vidinha tranquila, acesso ao veterinário sempre que for necessário, que as vacinas sejam importadas, feitas por veterinários, né? Porque às vezes a pessoa não sabe, mas existem vacinas que são nacionais e que não são tão boas, não são de tanta qualidade. Nós só damos vacina importada para os nossos animais. Eles passam por veterinários. Existe um custo? Claro, existe um custo. Mas eu acredito que o custo é muito maior se o animalzinho não for bem cuidado e fica doente, ter que ser internado. São vacinas chamadas não éticas. Como, Patrícia? São vacinas chamadas não éticas. Sim. Né? Elas têm essa nomenclatura. Vacina ética e não ética. Olha, gente, como é que são comercializadas? As vacinas éticas, elas só são aplicadas por veterinários. Né? Então, porque tem muitos estabelecimentos que você vai lá e no balcão mesmo vacina, é isso? Isso. E daí ele não fez uma consulta veterinária para ver se o animal estava apto a fazer a vacina. Sim. Às vezes o animal, se ele estiver doente e fizer uma vacina, isso pode ser uma complicação, ou a vacina pode até nem funcionar. Às vezes a pessoa pode não ter as vacinas bem armazenadas e a vacina pode não estar dentro da validade. Sim. Pode não estar bem armazenada e a temperatura dela vir fazer com essa vacina estrague. Então, tudo isso é levado em conta, né? Um animalzinho doente, o custo é muito alto. Uma internação, ela vai a R$1.000 em um dia, conforme o caso, conforme a gravidade. Então, às vezes a gente tem parceiros que a gente consegue com preços mais em conta essas vacinas. Temos vários parceiros. Então, a gente indica esses parceiros, a próxima vacina tu pode fazer aqui no Hiperzoo, pode fazer com algum outro parceiro que fique mais perto, que são vacinas de qualidade, né? E eu acho que a pessoa tem que pensar muito antes da adoção, mas muito. Não adianta ela ver um animalzinho, achou bonitinho, porque às vezes dá certo, mas nem sempre dá certo. E o que acontece? O animalzinho, ele dá trabalho. Requer muita paciência, principalmente nesse início, né? Porque os animais não vão, eles não sabem fazer o xixi no local correto. A pessoa vai ter que ter a paciência para ensinar. E além de muito mais do que isso, na minha visão, me corrija se eu estiver
errada, mas ele está vindo de um ambiente cheio de outros animais, ele está vindo de passagem, era da rua, depois foi para lá, depois foi para cá, foi devolvido, né? E como é que o emocional desse animal, como é que ele se sente seguro com aquela pessoa? O Barry, esse meu pretinho, até hoje ele é assustado, mas ele levou tempo para ele falar, essa aqui eu confio. Tem todo um processo de adaptação, um tempo que é diferente do outro. Então, a gente está no nosso ambiente. O bichinho que chega com histórico, uma criança. Exatamente. Tu tem que ensinar então, que ele está protegido, que tu é do bem. Exatamente. Que tu vai cuidar dele, que ele não precisa se preocupar mais em disputar ração, em ter uma casinha ou de pra ter ele, medo, olhar para a pessoa e ter medo. Nossa, meu Deus. Então, a pessoa que adota, ela tem que ter toda essa consciência que dá trabalho. Quem adota filhotes tem que ter uma outra consciência, que ele dá muito trabalho, que ele chora. E ele come o tempo inteiro e faz cocô. E dorme. E que ele cresce. E que ele cresce. E faz arte. E que ele vai fazer muita arte ainda. Tem a personalidade dele. Né? Que ele está formando aquela personalidade dele. E que a pessoa vai ter que ter muita paciência quando se adota um filhote. E até a terceira vacina, ele tem que ficar dentro de casa. Exatamente. Não pode ficar passeando por aí. Ele não deve se tirar o animal para viajar. Ele tem que dar as 3 doses de vacina e depois sim ele está apto a ser mostrado. A socialização, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho que é bacana, os humanos, vocês aí que estão do outro lado dessa câmera maravilhosa, é bacana eles se perguntarem, não é? Pra que eu quero esse pet? Eu quero ter ele por muito tempo, eu quero uma companhia, eu quero ajudar o pet nos últimos momentos dele, os últimos aninhos dele. Eu acho que é bem importante os humanos tutores se questionarem por que eles estão querendo outro pet ou o primeiro pet. Eu conheço um, por exemplo, que tinha perdido um gatinho. Ele ficou muitos anos sem ter pets. Até um dia que ele se sentiu muito sozinho e quis ter um amarelinho para ele. Foi atrás e encontrou o O'Malley. O O'Malley é um amorzão, o O'Malley, meu Deus. Ele é muito gente fina, só que ele é muito arteiro, ele, até hoje. É assim que é bom, sinal de saúde. Olha só, o Christopher já está aqui, então eu vou dar a palavra para a Dani rapidamente para comentar e depois vou passar para você, Hugo Jorge. Aí já pode passar já para o Hugo Jorge, Christopher, para falar sobre os animaizinhos que a gente tem para adoção hoje. Acho bem oportuno isso que foi colocado aqui. Muitas vezes você adota, você quer um animal por N motivos, né? E é importante você perguntar claramente qual é o teu propósito com aquele animal. Ele não serve para substituição, ele não serve para você de presente, né? De um presente assim de Natal, de Páscoa, e depois passou aquela data, de repente ele se torna um estorvo. Sim. Então, essa responsabilidade que eu acho que deveria iniciar já nas escolas, com as crianças, porque as crianças são muito inteligentes. Essa geração agora, então, está maravilhosa em matéria de apreensão. Então, isso deve ser colocado, eu acho até que deveria ser inserido como pauta nas escolas, né? Sim, para que as crianças entendessem realmente o que significa ter um animal de estimação, e principalmente os adultos que dão esses animais de estimação para a criança, que possam estar próximos, né, no sentido de ensiná-los, né, a amar, de ensiná-los a respeitar, porque são individualidades, né, e que merecem essa dignidade. Então, isso é o básico. É verdade, o básico. Vamos lá, Hugo Jorge, vamos ver quem hoje está na nossa vitrine da adoção aqui. Christopher. Quem é que está aqui? Marisa. Vamos lá. Nós temos aí os nossos amigões, os nossos amigos. Temos a Cover, que é a nossa dama preta maravilhosa que está ali à direita, não é? Os dois têm porte M, os dois já estão prontinhos para serem adotados, são dos nossos parceiros do projeto Ajudei. E ali do lado esquerdo nós temos o brincalhão, como é o nome dele mesmo, É o Paulinho? Toby.
Eu já troquei muita ideia com ele, só que eu não consigo acompanhar, gente. Ele corre muito. Ele é muito rápido, né? Ele mas ele é muito divertido, é muito gente boa. Então esses são os nossos amigos. E nós também temos a Kim Christoph. Ali, ó. Nós temos a vó, que é só um apelido carinhoso, porque ela não é vovó, não. Ela é bem novinha. É esta gata rajada, maravilhosa, elegante, que está do lado esquerdo. Ela tem 1 ano e meio, mais ou menos. Super saudável. Ela já foi verificada das doencinhas, tá tudo certo. Ela já está castrada e ela é muito, 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 muito carinhosa. É só ir lá passar um carinho nela. Se ela fizer rom-rom, você leva, pode ser? E ela faz, hein? Ela é bem meiga. Aham. E nós também temos ali um macho, que é este misterioso que está do outro lado. Ele tem 1 ano mais ou menos, não é? É. E ele também está todo verificado, com tudo certinho. Também já está castrado e prontinho para ser adotado. Ele tem mais ou menos 1 ano também. São lá do beco. Os dois. A carinha bem manhosa, né? Todos eles. Ele é um charme, ele parece um Mr. M. Olha, obrigada, Hugo. A gente tem que encerrar já, mas aqui tem um comentário bem interessante. A Marise falou, bem colocado, Hugo, eu sempre penso no bem-estar como um todo. E o Aurélio Aguiar, que é do Projeto Ajudei, ele diz assim, acredito que o pensamento deva ser o que eu posso fazer por ele e ele por mim. Pois é uma relação de amor e duradoura. E aí a Silmara colocou, pena que o Christopher saiu, ela colocou, o Christopher nunca falta ao trabalho? Não, ele está sempre aqui conosco na nossa técnica, Silmara. Sem ele nós não temos programa. Christopher é o nosso herói, Christopher. Christopher é o nosso herói. Patrícia, a gente está terminando. Para quem quiser participar da feirinha, quais são os horários? São só os sábados, são aos domingos também? A feirinha acontece todo sábado, né? Todos os sábados, das 11 às 17 horas. Tá. Né? E daí ela varia entre o Beco da Esperança e a ONG Amigo Animal. Um sábado sim, Isso, cães, outro isso, intercalando. Ah, que legal. Então, uma semana tem mais gatinho e outra semana tem mais cachorrinho. Tá. Pra nenhum brigar. E aí, sim. Daí não acontece estresse entre os dois, né? Os gatinhos também podem ficar. Os gatinhos ficam mais à vontade também. E aí é um programa para a família toda. Como a Patrícia falou, tem café, tem restaurante, dá para ir passar o dia? Dá para ir passar o dia. Tem petiscos? Tem muitos petiscos. Ah, gostei. Um dia vamos lá, Hugo Jorge. Vamos. Tem petiscos, né? Normalmente tem no final de semana tem degustação de petiscos, entrega de amostras. Então, para quem está de regime, é uma tentação. Eu jamais estou de regime, eu sou muito atlético. Tem muita conversa boa. Não é? Amizade, a gente faz novos amigos, conhece outras histórias, isso né? Que faz por nós, né? Pois é, a gente faz, então vamos falar deles, né? O meu faz assim, bom. o seu faz assado. Eu adotei aqui, eu adotei, né? Agora eu fiquei com uma dúvida, enquanto o Christopher não chegou, não vem agora. O gatinho você leva em casa, então nas feirinhas dos gatos, a gente não leva para casa na hora? Não leva, a não ser que o adotante já tenha passado por entrevista anterior. Entendi. E já tenha sido um processo de conhecer a casa, às vezes por um vídeo. O pessoal faz um vídeo na casa dele, mostrando todas as telas. Porque normalmente as pessoas têm telas, mas muitas, às vezes, chegam dizendo, eu tenho grade. Grade não adianta. Tela. Ou então, eu tenho aquela grade de mosquiteiro, também não adianta. Gato apavorado, eles rasgam mesmo. A gente corta aquilo facinho. E as telas, elas têm que ser bem colocadas. O que eu verifico quando eu vou numa casa? Eu verifico a fixação dela. Os cantinhos, né? Porque, às vezes, a fixação é para pessoas. Então, entre uma fixação e outra, ela pode ter um espaço muito largo e o animalzinho conseguir passar por ali. Onde ela passar a cabeça, o resto passa também. Exatamente. E às vezes pode ter alguma parte rompida que o gatinho consiga passar por ali.
Às vezes um lavabo não está só ali. Mas aquela parte, exatamente aquela parte, o gatinho pode sair. Então, a churrasqueira, quem tem churrasqueira, eu já tive gatos que entrou dentro da churrasqueira e a gente teve que ficar 2 dias tentando retirar um gato de dentro de uma churrasqueira porque subiu pela chaminé. Lareira, a mesma coisa. Então, isso tudo, quando eu entrego o animalzinho, eu tento passar para o adotante. Sim. Muitas vezes ele não faz ideia dessas... Eu falo sobre a água de gatos, que é uma coisa muito importante. Gatos nunca pode ficar com um pote de água. Tu tem que botar mais potinhos. Ele precisa tomar bastante água. E espalhar ração de gato. Ajuda, né? Ração de gato é uma ração que tu não põe que nem cachorro. 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. É à vontade. Tem que estar lá. Gatinhos gostam de ver a ração até o topo. Se no meio não tem, não importa. Não vai lados comer. Tem. Não vai. Então, os gatinhos são diferenciados. Eu dou um suporte melhor. A maioria dos adotantes gosta da minha visita, me chama. Eu sempre dou um suporte depois da adoção, quando as pessoas... Eu disse, me pede socorro. Principalmente quando são marinheiros de primeira viagem, né? Exato. Pode me ligar, pode me chamar no WhatsApp, me mande fotos. Eu amo ver vídeos. Não importa quando e nem o horário. Não tem nada mais gratificante para mim que receber notícias deles. Que lindo. Quando a gente não recebe, a gente tem voluntários que fazem esse trabalho de ligar para os adotantes para saber como eles estão. Se a vacininha foi feita, se os filhotes estão bem adaptados, se o outro cachorrinho da casa aceitou bem, a gente faz esse acompanhamento. Claro que um número grande de adoções que a gente tem é complicado, nem sempre é no momento que a gente gostaria de fazer, mas a gente faz dentro das nossas possibilidades. Eu sei. Olha, meninas, eu adorei o programa de hoje. Vocês 3 são... Você eu não conheci ainda, mas eu já adoro as 2 aqui. E você é encantadora. A sua fala... Pela sua fala, você já demonstra amor pelos animais. Sabe? Você demonstra... Hoje eu tive uma reunião, quero mandar um beijo para você, Leia. Eu não conheci o irmão da Leia, o Jorge, e a gente estava falando sobre... Fechamos também... o crematório Pet World vai ser também um dos apoiadores do baile, nos Dourados em Prol dos Animais, assim como o Pesu. E ele falou assim, eu vi nos seus olhos o quanto o canal de estimação é importante para você. Então, as palavras que eu ouvi, eu falo para você. Eu senti a mesma coisa com a sua fala, desde a hora que você chegou. Sabe? A gente vê sinceridade, você vê amor, você vê respeito, você não vê marketing, fazer por fazer. Não, é de dentro. Então, quando sai de dentro, sai a verdade, a gente enxerga. E é por isso que esse tipo de encontro acontece. A gente se conecta com pessoas que têm o mesmo coração, o mesmo propósito. Né? Então, eu quero agradecer vocês 3 e o meu querido Hugo Jorge pelo programa de hoje. E últimas palavras, Dani, antes que o Christopher chegue. Eu vigio. A sinelinha. O sininho e ele tem que acabar. Eu quero agradecer a participação. Eu acho que é a oportunidade que nós temos, né, de sermos ouvidos e que as pessoas adotem, né, que elas amem os seus bichinhos, que elas se disponibilizem a conhecer toda a transformação que eles podem trazer para a vida delas, a título psicológico, a título comportamental, né? De saúde, né, biopsicossocial, que eu costumo dizer. Verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Patrícia, minha querida. Agradecer pela oportunidade, pelo convite. E meu convite vai para as pessoas, para que elas venham conhecer o projeto do Iperzu, né? E pelo menos pensem na possibilidade de adotar, né? Conversem com quem já adotou, isso, né? Então, se elas estão pensando em comprar um animal, alguma coisa assim, né? Que elas pelo menos pensem na possibilidade, né? Na diferença que eles fariam em uma vida. Né? Esse é o meu recado.
É isso aí. Façam que nem a avózinha da Patrícia, que adotou um animalzinho com a gente. Podendo comprar qualquer animal que ela quisesse. Ela foi na minha feirinha adotar uma bonequinha e dar todo o amor do mundo para ela. A Mari. Que amor, que bonito. Que legal. Adotar é tudo de bom, gente. Adotem. É mesmo. Adotem com consciência. E não como um bibelozinho, né? Exato. Nós que saímos ganhando. Né? Meninas, muito obrigada mais uma vez. Christopher já chegou. Christopher, perguntaram aqui por você, ó. Vou ler para você. Perguntaram Verdade, assim, verdade. O Christopher nunca falta ao trabalho? Ele fez falei, assim, nunca, ó. Nunca. O Christopher é nosso apoio aqui total. Gente, semana que vem a gente vai começar o mês dos veterinários, então a gente vai falar sobre o perfil do médico veterinário, né? Aquele veterinário basicão, aquele veterinário de alta performance, qual é o perfil ideal do veterinário dos dias de hoje? Então, não perca, se você tem os amigos veterinários, aí chama para assistir, que aqui a gente fala de pets, mas a gente tem que falar de vets também, porque isso tudo tem a ver, influencia no atendimento dos nossos amiguinhos. Então, assim como você tem que se manter bem informado para o seu pet estar mais bem cuidado, os veterinários também têm que se informar de outras coisas que eles não veem na faculdade para poder atender melhor os pets. Tá bom? Então, semana que vem a gente volta no mesmo horário. Espero vocês. Obrigada, Christopher. Boa Obrigada noite, a todos. humanos. Boa noite e bom retorno Boa noite. a todos. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Beijo.